Bem, vamos dar início aqui ao estudo da mecânica, né? Antes da gente falar sobre a mecânica em si, a gente precisa falar um pouquinho a respeito de alguns aspectos da física, né? A física é uma ciência experimental e então ela envolve medidas e naturalmente essas medidas elas vão nos retornar, a gente vai lidar com grandezas e essas grandezas elas são expressas em termos de unidades e de padrões de medida. Bem, antes de tudo, uma teoria, ela é uma explicação dos fenômenos naturais que é pautada na observação em princípios fundamentais. Ah, então, uma teoria física, ela necessariamente tem que ter um vínculo com a experimentação, com observações experimentais, né? E, e ela estabelece alguns princípios dos quais a gente pode deduzir resultados, esses que também são verificáveis experimentalmente. Então, uma teoria física, como exemplo, são os princípios da dinâmica de Newton. Esses princípios, a priori, eles regeriam, né, a dinâmica, o movimento dos corpos em sistemas macroscópicos. E essas leis do movimento, então elas são verificadas através de experimentos, então elas têm algumas previsões e essas previsões, por sua vez, são testadas. Se por algum acaso as previsões de uma teoria elas são verificadas experimentalmente, né? Então a gente pode aceitar essa teoria como uma explicação desses fenômenos. Se a partir de um determinado momento começam a aparecer fenômenos cujo resultado contrariam as previsões da teoria, então a gente tem que reformular teorias e tentar é, estabelecer princípios que consigam explicar esses novos fenômenos. Um exemplo na natureza onde isso aconteceu, um, um momento em que isso aconteceu foi, por exemplo, com o advento da relatividade restrita, em que, em que a cinemática de Newton, né, que era um dos fundamentos da dinâmica de Newton, ela caiu por terra uma vez que experimentos mostravam que a velocidade da luz ela era constante, ou seja, independente de qual era o referencial adotado, a velocidade da luz ela era constante. E é algo que é inadmissível do ponto de vista da teoria newtoniana. Isso não. A teoria de Newton prevê que as velocidades são relativas, então em cada referencial eu teria uma velocidade diferente. Isso, aliás, é verdade também na relatividade. A única exceção é a luz, em que a luz tem a mesma velocidade, tem a mesma magnitude, a velocidade, qualquer que seja o referencial adotado. Tá? Um outro conceito importante para o nosso estudo de física, de maneira geral, é o conceito de modelo. Né? Se a gente tentar aplicar uma teoria física a um sistema físico real, esses sistemas eles são bastante complicados e então a gente não vai conseguir levar em consideração cada uma das características do sistema para tentar fazer algumas previsões. Então a gente tem que fazer versões simplificadas daquele sistema físico para tentar aplicar alguma teoria e verificar as previsões dessa teoria. Essa simplificação ela passa por alguns critérios. É claro que você não pode desprezar os aspectos mais importantes, mas alguns aspectos que poderiam interferir no movimento ou no sistema que você está estudando, mas num, é, com um pouco, não com muita significância, né? Então, assim, alguns exemplos de modelo. O modelo que a gente vê em física é o modelo de partícula para descrever um móvel, né? Se você pensar uma partícula do ponto de vista do estudo do movimento, da mecânica, ela é uma entidade que não tem nenhum grau de liberdade interna. Então, a priori, a partícula ela só tem uma posição, certo? Ela tem posição, e ela pode se deslocar, então ela teria velocidade, ela pode ter alguma aceleração também, ó, ela pode ter massa, mas ela não tem nenhum grau de liberdade interno que
que poderia modificar alguma propriedade dela. Então, assim, a massa dela é constante, a carga, se ela tiver uma carga elétrica, é constante também, mas ela não tem nada que possa mudar à medida do tempo. Eu não posso fornecer energia para ela, a não ser para mudar o estado de movimento da partícula. Se a gente pensar no mundo físico que a gente tem, nesse mundo, no mundo macroscópico que a gente observa, bem, praticamente nada é uma partícula, né? Se você pensa no movimento de uma bola de futebol, essa bola de futebol, ela pode ser considerada uma partícula em alguns contextos em que nenhuma das propriedades internas dela é variada. Mas se, por exemplo, se tem o jogador de futebol vai lá e chuta a bola, né, e você quer descrever o que acontece com essa bola no intervalo de tempo em que ele está chutando, como ele está exercendo uma pressão, vai ter uma deformação, né, dessa, vamos dizer assim, era uma esfera inicialmente, vai ter uma deformação, vai ter uma mudança da pressão, pode ter uma mudança da temperatura. Enfim, existem uma série de propriedades internas que podem variar e que interferem na descrição do movimento desse corpo. Ela, diferentemente de uma partícula, também a rotação na bola, uma vez que ela tem volume, ela vai interferir no movimento dela de maneira geral. Então, em alguns contextos eu não posso considerar essa bola como uma partícula, em outros contextos eu já posso considerar. Um outro exemplo em que eu poderia pensar numa partícula, pensa num sistema solar, né? O sistema solar, a gente tem o Sol e os planetas girando em torno do Sol. Se eu quero simplesmente descrever o movimento desses planetas de acordo com a força gravitacional deles, né, que tá atraindo eles para o Sol, ou melhor, para o centro de massa do sistema solar, como esses planetas são muito pequenos do ponto de vista da escala do sistema solar, eu poderia considerar como uma boa aproximação de que ele é uma partícula, ou seja, eu posso desprezar todas as propriedades internas desses planetas e considerá-la como se fosse uma partícula que simplesmente tem massa e posição, né? Massa, que é a inércia dele, e posição. Um outro exemplo também de modelo que é bastante útil é a descrição do gás, de gases, através do modelo de gás ideal. O que é o modelo de gás ideal? O modelo de gás ideal não é nada mais do que levar essa ideia de partícula para cada uma das moléculas e átomos que compõem um gás. Então a gente vai assumir que esse gás é constituído de pequenos pontos que não interagem uns com os outros e que cada um desses pontos tem simplesmente massa e movimento. Então é uma simplificação. Nesse modelo eu não teria uma reação química, né? Eu não tenho reações químicas. Então é uma simplificação, é um modelo que permite que a gente faça algumas previsões e, e por isso tem a sua utilidade, tá? Ele tem a sua utilidade. Por mais que não exista ele de maneira pura no mundo real, ele permite que a gente faça algumas previsões. Um outro modelo também seria, olha, a gente desprezar a resistência do ar no movimento de queda livre, né? É bastante comum esse problema, que você tem a atuação da aceleração da gravidade sobre o corpo e você quer descrever o movimento desse corpo à medida que o tempo passa. Bem, se a gente considera simplesmente a força-peso, né, que exerce essa aceleração da gravidade, a força-peso, então esse movimento é um movimento uniformemente variado, é um movimento bastante simples de a gente descrever. Agora, se a gente considera que esse corpo interage com o ar e que vai existir uma força de resistência ao movimento contra o ar, que você vai deslocar o ar, então você tem essa resistência do ar, então é um movimento um pouco mais complicado. Em algumas situações a gente pode usar esse modelo. É sempre importante ter em mente que modelos eles têm que ter, eles têm a sua aplicabilidade, mas é bastante importante a gente ter a consciência de até onde a gente pode aplicar esse modelo. Se eu estou estudando o movimento, sei lá, dos primeiros 2 segundos de um corpo que eu abandono em queda livre, a resistência do ar eu posso desprezá-la bem, porque essa resistência do ar, ela depende, ela vai crescer, esse efeito, ele vai crescer com a velocidade do corpo. Então, se eu estou no limite de baixas velocidades, então eu posso muito bem desprezar essa força. Mas agora pensa num problema em que você está querendo estudar o movimento de uma gota
uma gota de água que cai de uma nuvem, né? Imagina uma nuvem que está aqui a alguns quilômetros de altura, vamos dizer assim, uns 2 quilômetros de altura. Se você usar um modelo de queda livre, essa gota vai chegar até a superfície da Terra com uma velocidade extremamente alta, com vários quilômetros por hora, né? O que é algo que contraria bastante o que a gente consegue perceber no nosso dia a dia. As gotas é muito tranquilo a gente interceptar uma gota de chuva que cai. Enquanto que essa previsão desse modelo já seria algo terrível. Então, a gente tem que ter noção da aplicabilidade. E assim por diante. O modelo atômico de Bohr também é um modelo simplificado que permite que a gente faça algumas previsões que são aproximadas do comportamento atômico, né? É importante ter a consciência de que os modelos vão nos dar resultados aproximados e que a gente tem que sempre levar em consideração de que eles não são resultados exatos. Aliás, na física a gente não tem acesso ao resultado, aos valores exatos das grandezas, são sempre aproximações, dadas as limitações, tanto as limitações de, de medida, né, de obtenção de dados mesmo, a limitação experimental quanto de definição das próprias grandezas. Tá. Um passo adiante, a gente vai. Tudo que a gente vai falar a respeito em física vai se reportar a grandezas físicas, né? Essas grandezas, uma definição básica seria qualquer número usado para descrever quantitativamente um fenômeno físico. Então, é importante, uma característica importante das grandezas é que elas descrevem quantitativamente. Então, vão ter um número associado a elas. E toda grandeza física ela vai envolver a comparação de uma grandeza com um padrão de referência. Então, se eu quero determinar, vamos dizer, um exemplo bem simples, um comprimento de uma barra, né? Imagina que isso aqui é uma barra. Esse comprimento ele vai ser sempre dado em termos da comparação com algum padrão que outras pessoas têm acesso. Então, se eu tivesse aqui um padrão de comprimento, essas barrinhas em cinza aqui, eu poderia dizer que, por exemplo, essa barra aqui ela equivale a quatro vezes esse comprimento padrão aqui, né? Então, esse comprimento padrão seria uma unidade que eu utilizaria em termos da qual eu definiria o comprimento da barra. Então, basicamente tudo que a gente fala em física, a gente tá associando a grandeza de um determinado sistema com grandezas de sistemas padrão. Tá? Então, por isso que é muito importante, aliás, é essencial que para toda grandeza física seja dado não só o valor numérico, mas também seja enunciada qual é a unidade com a qual você está comparando. Então não adianta nada eu falar que o comprimento da barra é 4. Tem que ser 4 alguma coisa, né? Desde quilômetros até milímetros, isso aqui tem uma diferença bastante grande. Existe um sistema internacional de unidades, que é uma convenção adotada por praticamente todos os países do mundo, em que algumas unidades são definidas de maneira padrão pelas comunidades científicas de todos esses países, em termos das quais a gente pode comparar as grandezas medidas por um e outro. Uma coisa importante a respeito dessas unidades é que elas podem ter definições operacionais, ou seja, definições que podem ser reproduzidas em laboratório, né? Então, por exemplo, como é definido o metro, né? O metro, então, ele tem que ser definido em termos de um fenômeno físico que possa ser reproduzido no laboratório para que em qualquer laboratório competente do mundo, para que qualquer pessoa interessada, qualquer cientista interessado tenha acesso a essa definição. E além dessas unidades que são fundamentais, a gente teria unidades que são definidas, que são unidades derivadas, né, que são definidas em termos dessas unidades fundamentais. Aqui no estudo da mecânica, no estudo do movimento, de maneira geral, a gente precisa de 3 unidades fundamentais, né, 3 grandezas fundamentais. Normalmente a gente utiliza uma unidade de tempo, unidade de comprimento e uma unidade de massa, né? Na primeira parte do estudo no estudo da mecânica, quando a gente estuda simplesmente a descrição do movimento, ou em outras palavras, a cinemática,
a gente vai precisar simplesmente da unidade de comprimento e de tempo. Quando a gente vai falar um pouquinho a respeito das causas do movimento, ou seja, da dinâmica, por que que o movimento é de uma forma ou de outra, e aí importa muito as interações físicas, aí então vai entrar a unidade, o quilograma, que é a unidade de massa, que é uma medida da inércia. A gente vai ver isso com um pouco mais de detalhes mais para frente. Então, só para a guisa de definição mesmo, o segundo, como a gente conhece hoje, hoje, atualmente, ele é definido dessa forma daqui, ó, é o intervalo de tempo correspondente a 1.000.000.000.000, 9 bilhões, 192.000.000, 631.770 ciclos da radiação emitida durante a transição entre dois níveis hiperfinos do estado fundamental do átomo de Césio-133. Não é uma definição muito simples de compreender, né? Mas o que é importante de toda definição de unidade? Ela tem que ser em termos de algum fenômeno que seja que não tem que ser em termos de alguma grandeza que não varie com o tempo, que não varie com o tempo. Essa definição, em resumo, é o seguinte: existe um átomo, que é o átomo de Césio-133, certo? Que ele tem uma transição atômica, ou seja, ele tem níveis de energia em que os elétrons podem ocupar, e quando o elétron ele salta de um nível de energia para o outro, de um orbital para o outro orbital, ele libera energia, né? Tem uma redução de energia quando ele vai de um orbital mais externo, mais energético, para um orbital menos energético, ele vai liberar essa energia. A energia que ele libera é uma energia em forma de radiação eletromagnética, em forma de luz. Acontece que a radiação eletromagnética emitida nas transições atômicas, essa radiação ela é característica. Cada salto quântico, ou seja, cada transição atômica, vai emitir uma luz com uma determinada característica muito bem definida. Isso em qualquer espaço, em qualquer região do universo, em qualquer instante. Então, ele define aqui, esses termos aqui, nível hiperfino, essas coisas, ele está definindo muito bem ele está definindo qual é a transição atômica, né? Quais são os níveis de energia de onde ele está indo para qual que ele está indo, porque ele define muito bem a energia e qual é o tipo de luz que é emitido. Acontece que essa luz ela tem o período de oscilação, né? A luz a gente sabe que é um campo eletromagnético que oscila, né? Algo assim, né? É algo que está oscilando. E que tem o comprimento de onda muito bem definido e tem um período de oscilação muito bem definido. Então ele está definindo a unidade de tempo em termos desse período do tempo de oscilação dessa onda, que pode ser medido em laboratório. Pode ser questionado por que é feita uma definição tão complexa atualmente para algo tão simples, né, unidade de tempo. Bem, isso é uma necessidade da ciência moderna. Quanto mais precisas são as medidas, quanto mais a tecnologia avança, a gente precisa de ter mais precisão nas medidas e no desenvolvimento de dispositivos, a gente definir unidades com mais precisão é melhor. Então essa definição, ela dá uma definição mais segura, com mais algarismos do segundo do que uma definição que seria o padrão. Eu poderia pensar que o segundo, sei lá, pensar em termos lá da definição mais antiga, né? Se a gente pensa no nosso dia a dia, o que é o segundo? O segundo é a mesma coisa que eu pegar um dia, né? Dividir esse dia por 24 horas, eu pego a 24ª parte desse dia, então eu tenho uma hora. Eu pego então essa hora e divido em 60 vezes, então eu vou ter um minuto. Pego esse minuto e divido em 60 vezes, eu tenho um segundo. Então seria uma definição bem simples, né, do tempo de um segundo. Acontece que a própria definição de dia, ela não é tão bem definida assim. Se a gente pensar no movimento aparente do Sol, esse movimento aparente ele muda de acordo com a estação do ano, ou da região do planeta em que a gente ocupa. Então, a gente tem verões que são mais longos e invernos que são mais curtos. Então, é um pouco complicado a gente definir. Então, do próprio movimento da Terra em torno do Sol, que é a translação, né, e a própria rotação da Terra, a gente não consegue definir com tanta precisão assim quanto a um processo desse jeito. Tá?
Uma outra definição também, agora da unidade de comprimento, a definição do metro também vai ser em termos de algo bem específico. O metro hoje ele é o comprimento igual à distância percorrida pela luz no vácuo em um determinado intervalo de tempo. Um intervalo de tempo bastante curto. Por que é feito em termos da distância percorrida pela luz? Porque a luz ela tem a velocidade constante, não importa em qual referencial eu esteja. E é uma constante universal a velocidade da luz. Então, se eu definir pelo tempo que a luz percorre uma determinada distância, eu consigo definir muito bem qual que é a distância percorrida pela luz. Então fica muito bem definido, né? Fica muito bem definido. Observem que essas duas definições estão em termos da luz, né? Em termos da luz, que é algo que a gente consegue medir com bastante precisão. Até pouco tempo atrás, o metro ele era definido em termos de uma barra, de um metro padrão, certo? Você tinha uma barra que tinha um comprimento padrão que estava em um laboratório na França. Acontece que esse padrão do metro, padrão, ele tem problemas, né? Imagina que a gente sabe que todos os corpos, né? Todos os sólidos, eles têm uma certa dilatação com a temperatura. Então, pequenas variações de temperatura proporcionariam pequenas variações do comprimento que, de um certo modo, refletiria numa indefinição do metro. Então, é melhor a gente definir em termos da luz. A gente não precisa decorar essas definições, é só uma questão de curiosidade. Até pouco tempo atrás, o quilograma ele tinha uma definição um pouco fraca, né? Que era assim, que era a unidade de massa de um protótipo que estava no laboratório, né? Tinha um corpo lá que estava no laboratório laboratório na França, em que a massa desse corpo que definia o quilograma. Recentemente, isso é muito recentemente, foi feita uma nova definição do quilograma em termos de constantes fundamentais, tá? Hoje em dia ela é definida em termos da constante de Planck, que é uma constante que nasce, é um valor, assim como a velocidade da luz, é uma constante universal que nasce lá da física quântica e que tem um valor bastante preciso. A gente tem um valor bastante preciso dela, a gente consegue definir o quilograma em termos dela. Tá, então essas são as unidades base em termos das quais a gente pode fazer qualquer tipo, a gente pode definir qualquer tipo de unidade. Então, assim, só para ilustrar, se a gente está falando sobre velocidade, por exemplo, né, que imagina a velocidade média, que é um deslocamento dividido pelo tempo, a velocidade não é escrita em termos de nenhuma daquelas unidades que a gente mencionou, que aquelas são só unidade de comprimento e unidade de tempo. Mas a unidade de comprimento, vamos dizer assim, ela pode ser escrita como uma unidade de comprimento dividido por unidade de tempo. Essa expressão aqui, que é uma expressão entre unidades, né? Unidade de velocidade é igual a unidade de comprimento por unidade de tempo, é uma equação dimensional, né? Porque toda equação na física ela tem que ter uma certa coerência dimensional. A unidade que eu tenho, a dimensão que eu tenho do lado esquerdo da equação tem que ser a mesma dimensão que eu tenho do lado direito. Eu não posso comparar coisas que tenham dimensões diferentes, ou seja, eu não posso comparar comprimento com tempo, velocidade com aceleração. São coisas incomparáveis. Eu não posso dizer que uma é maior ou menor do que a outra. Então, a unidade de velocidade tem que ser a unidade de comprimento por unidade de tempo. Em termos do Sistema Internacional de Unidade, então a velocidade, a unidade de comprimento no Sistema Internacional, né, ela deixa eu só explicitar aqui que é do Sistema Internacional, do comprimento é 1 metro e do tempo é o segundo. Então seria metro por segundo, então metro vezes segundo é menos 1. É a unidade de comprimento, a unidade de velocidade no Sistema Internacional. Bem, essas unidades elas são muito bem definidas, mas não é interessante para a gente escrever qualquer grandeza física em termos dessas unidades. Em algumas situações pode ser impraticável escrever alguma grandeza em termos dessas unidades. Um exemplo, as dimensões do átomo está em termos do angstrom. O angstrom é a mesma coisa que você pegar 1 metro e dividir por 10 elevado à 10ª potência.
Então é um acompanhado de 10 zeros, né? Então é uma unidade muito, mas muito menor do que o metro. Só vamos colocar isso aqui, é 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, um angstrom é mil, milhão, bilhão. É a décima bilhésima. É pegar um metro e dividir por 10 bilhões. Dividir por 10 bilhões. Essa é a dimensão de uma unidade de grandeza que, que vai nos dizer qual que é o tamanho médio de um átomo. Então, se eu fosse escrever as unidades, o comprimento de um átomo, sei lá, que tenha 2 angstrom em termos do metro, adotar simplesmente o metro, seria um número extremamente pequeno. Não é muito interessante a gente dizer isso toda vez. Então, para isso, a gente define unidades que são derivadas. A gente já tem alguns prefixos que são potências de 10 e que nos permitem definir novas grandezas, aliás, novas unidades, em termos das unidades que a gente já conhece. Essa lista aqui é uma lista de prefixos. Aqui na coluna do meio eu tenho os prefixos, na coluna da direita eu tenho as abreviaturas e na coluna da esquerda eu tenho o significado de cada uma delas. Bem, nem todas elas são tão importantes assim, tem algumas que são mais comuns para a gente, por exemplo, o milho, né? O milho é bastante comum. O que significa o prefixo milho? Significa 10 a menos 3. E a abreviatura é M. Então, por exemplo, um milissegundo, um milissegundo, o milli significa 10 a menos 3, então é 1 vezes 10 a menos 3 segundos. Ou, se eu quiser pensar de outra forma, é a mesma coisa que eu pegar 1 segundo e dividir por 10 ao cubo, ou 1 segundo dividir por 1000. É a milésima parte de 1 segundo. Então é dessa forma que a gente pode utilizar esses prefixos. Então, se eu quero determinar, por exemplo, a distância de duas cidades, eu posso fazer isso em metros, nada me impede de fazer isso, mas isso não é interessante. Então, talvez seja melhor utilizar uma unidade maior, né? Já que é uma distância muito grande, talvez seja melhor usar uma unidade maior, porque aí o número vai ser menor. Então, por exemplo, a gente pode utilizar o quilo, que vai dar com o qual a gente pode definir o quilômetro, né? Um quilômetro não é nada mais do que 1000 vezes um metro. 1000 vezes um metro. Então, a partir daí, a gente pode utilizar esses prefixos. Então, os mais importantes para a gente são o milli, o cent, que é 10 a menos 2. Os demais, normalmente eles vão de 3 em 3, tá vendo? Então, aqui é 10 a menos 3, milli, menos 3, então vai para 10 a menos 6, dá um micro, que a gente pode definir um micrômetro. Menos 3 dá um nano, que lá em escala de comprimento dá um nanômetro, né? O nanômetro, que é que é uma dimensão importante para quem vai estudar nanotecnologia, que alguns fenômenos bastante importantes eles aparecem. Menos 3, mais uma vez, vai para o pico, vai para 10 a menos 12. E no sentido contrário, a ideia é a mesma, né? Então, 10 ao cubo é o quilo, 10 à sexta é o mega, 1 milhão, 10 à nona é o giga, e assim por diante. Esses nomes aqui são bastante comuns, né? O quilo, o mega, o giga e o tera, para quem trabalha também com informática, né? Você tem lá um gigahertz, um kilohertz, aliás, kilobyte. Acontece que lá na informática, em específico, essas grandezas são um pouquinho diferentes, tá? Elas são um pouquinho diferentes. Lá como... Bem, é porque o sistema numérico que a gente utiliza para as nossas operações, nós humanos, né, a gente está habituado a usar o sistema decimal, né, que a gente tem 10 algarismos, né, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 10 algarismos, né, vai de 0 até 9. Então, só depois do nono, do número 9, que a gente acrescenta um algarismo a mais, né, e a gente tem o 10 e assim por diante. Acrescenta mais e assim vai acrescentando. Então, são 10 algarismos. Na lógica de computação, a base mais natural para trabalhar nos computadores é com a base 2, ter dois algarismos. Então, seria o 0 e o 1. Aí, o próximo número já é
aquilo que a gente poderia chamar de 10, né? Vamos pôr um 2 aqui que é para dizer que na base 2. Esse 10 aqui, na verdade, representa 2, porque depois do 9 vem o 10, né? Mas depois do 1 vem o 2. Então esse 10 aqui representa o 2, duas unidades. Só que é só uma maneira de representar que é diferente, tá? Por que eu estou falando isso? É porque é só uma curiosidade, nesse campo de estudo na informática, o quilo, por exemplo, o kbyte, vamos dizer assim, 1 kilobyte, na verdade ele vai ser, ao invés de ser uma potência de 10, vai ser uma potência de 2. Vai ser 2 elevado à décima potência byte. 2 elevado a 10. 2 elevado a 10, vamos lá, 2 vezes 2 é 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 e 1024. Então isso aqui, na verdade, ao invés de ser 1000, é 1024 bytes, tá? Então o quilo lá na informática, ao invés de ser 1000, como é o 10 ao cubo, né, que é 1000, ele é 1024, tá? Então a mesma coisa vai funcionar para o mega vai ser 2 elevado a 20, e o giga vai ser 2 elevado a 30 e assim por diante, tá? É só a guisa de curiosidade mesmo. Aqui na física, como a gente está trabalhando com o sistema numérico decimal, é mais natural para a gente trabalhar com o sistema numérico decimal, a gente utiliza esse padrão que a gente já está habituado, tá? Para fazer a transformação de unidade de medida para outra, a gente pode fazer isso de duas formas, né? A gente pode partir do significado do prefixo, por exemplo, para ou através de uma regra de três. Qual que é a ideia básica? A ideia básica é que a grandeza que a gente tem, vamos dizer que eu estou falando da grandeza x, ela tem um valor muito bem determinado. Então, vamos dizer assim, ela tem um número, né? É um número multiplicado por uma unidade, tá? Então, o que eu posso dizer aqui? Que quanto maior a unidade, menor é o número. Isso faz bastante sentido. Se a gente está falando de quilômetros, por exemplo, 1 quilômetro, já que o quilômetro é uma unidade 1000 vezes maior do que o metro, então quando eu vou transformar de quilômetros para metros, eu vou ter um número muito maior, porque a unidade é menor. O que eu quero dizer aqui? Não, deixa eu escrever isso aqui de uma maneira melhor. Então, tem um número vezes uma unidade. Mas eu posso escrever esse mesmo número em termos de um outro número, né? Essa mesma grandeza e uma outra unidade. Isso aqui tem que ser equivalente. Então, se eu quiser transformar dessa unidade o minúsculo para o maiúsculo, o que eu posso fazer? Eu tenho que descobrir qual é o valor numérico que eu vou usar para representar, né? Já que essas duas coisas são iguais, então eu posso escrever da seguinte forma. E aí eu tenho que saber qual é a equivalência entre essas duas unidades. Exemplo, eu quero representar, então, 2 horas, né? Vamos dizer que eu tenho a medida de tempo aqui de 2 horas para segundos, né? Vamos pôr aqui x segundos. Essas duas coisas são iguais, então eu posso isolar o x, que é o que eu quero descobrir. X, então, vai ser 2 vezes a hora dividido por segundo. Aí eu tenho que saber qual a razão entre a hora e o segundo, né? Eu sei que uma hora equivale a 60 minutos e um minuto equivale a 60 segundos. Então, uma hora equivale a 3.600 segundos. Isso significa, então, que o meu x ser 2 vezes a hora é 3.600 segundos, que já tem um segundo dividindo aqui embaixo. Isso vai dar 2 vezes 3.600. Isso aqui vai dar 7.200. 7.200. Ou seja, o tempo, que é 2 horas, equivale a 7.200 segundos. É bastante comum as pessoas usarem regra de 3, por exemplo. Então, a gente pode montar uma regra de 3, sim.
Então, se eu sei que 1 hora equivale a 3.600 segundos, né? Então, 2 horas vai equivaler a uma quantidade X de segundos, né? Então, a gente faz aquele produto cruzado, tá? Que aí vai ser 2 vezes 3.600 é igual a 1 vezes X. E aí a gente chega no mesmo resultado.